Ela começou sua trajetória nos equinos, atuou como cirurgiã, foi professora e encontrou no diagnóstico por imagem uma nova forma de transformar a medicina veterinária. Hoje, como especialista em ultrassonografia de pequenos animais, concilia uma carreira de excelência com os desafios de ser mulher, esposa, mãe e veterinária. Eu era da área de equinos e eu sempre trabalhei com ultrassom quando eu passei para a parte de equinos de esporte, que a gente precisa muito da imagem para avaliação musculoesquelética. Então, quando eu comecei a trabalhar com cavalos de salto, que era a minha área de atuação... Neste primeiro episódio da nossa nova série, vamos conhecer a história da doutora Carol Mota e conversar sobre carreira, escolhas e tudo o que existe por trás do jaleco. Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio da Vida com os Bichos. E hoje nós vamos acompanhar a rotina da ultrassonografia com a Carol. E essa é a estreia de um novo projeto aqui no canal, As Mulheres da VET. E para acompanhar mais dessa rotina, nós viemos aqui na SCAN, Centro de Diagnóstico por Imagem Animal. E que hoje a doutora Carol Mota vai nos explicar um pouco mais sobre a ultrassonografia veterinária. Já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente fala sobre a vida com os bichos. O ultrassom, ele é um aparelho que trabalha com ondas sonoras. E aí a gente tem, através da probe, a emissão dessas ondas pela vibração de cristais, e que projeta aqui a imagem. Existem alguns tipos de ultrassom de acordo com o que essa onda vai produzir aqui. Esse a gente usa o modo B, que é o que forma essa imagem, né, pra gente aqui. Vai a onda, dá um pontinho de luz e cada pontinho de luz, quando somado, forma a nossa imagem. Então a gente faz a avaliação. Aqui a gente faz a avaliação de abdômen total, tórax, cervical, transcraniano, a gente consegue ver praticamente todo o paciente, ocular, faz tudo. Eu faço abdômen, cervical e ocular. Então eu não trabalho com PETs não convencionais e ainda não faço outros tipos de exame. Eu tenho para mim que enquanto eu não estiver bem segura, 100% no abdômen, eu não sei se isso um dia vai chegar, eu não gosto de ir acrescentando mais coisas, eu gosto de focar bastante. O cólon está espessado com perda de estratificação 0,27, o intestino dela, ó, que bonito. Jejuno também 0,27, normal. O cisto no rim esquerdo 0,31, 0,26. Tem mineralização nos recessos 4,51. Fígado, ecogenicidade tá bem aumentada. Atenuação do feixe distal. Tem lama biliar. 40% em deposição associada à sedimentação, pode pôr 50%. Vômito ela tem? Teve um episódio ou outro, mas não frequentemente não. Ela já fez alguma cirurgia? Só a castração. Esplenomegalia. Tá com dor. Tá. Duodeno 0,35. 0,23, estômago. De contornos e tamanhos indefinidos. Em outros, aí a impressão você coloca neoformação com diferencial para peritonite focal, aderência, não descartando neoplasia. Foi tudo? Tá com dor. Coloca observação que o paciente tem dor abdominal, 4,37. Ela pode ter comido algum corpo estranho, alguma coisa estranha, assim, pode ter machucado o intestino dela? Não é hábito dela, né? Porque ele tá machucado. Então, ela tem essa estrutura, tá vendo? Ocupando toda a minha mão, branca aqui, ó, bem hiperecogênica. Isso não era para existir aqui. Isso pode ser um processo inflamatório, mas eu não consigo individualizar se tem alça intestinal envolvida, tá? Mas, ó, ela pega todo o abdômen e ela tem bastante desconforto. Como é muito grande e encosta em vários órgãos, eu não consigo dizer de onde vem. Ó, tá tudo isso aqui. Então, possivelmente, vão pedir um exame complementar, uma tomografia, alguma coisa do tipo, ou já vão direto com ela para cirurgia. Isso fica muito a critério do veterinário, a depender dos exames, tá? Ó, aqui dá pra ver direitinho a delimitação, tá vendo? Ó, é isso aqui, no meio do abdômen dela, tá? Bem no meio. Então, assim, ocupa isso aqui. E é onde ela sente dor. Então, tá bem inflamado. Eu vou colocar umas setas para ajudar o clínico a entender. As adrenais eu não vou pegar por conta do desconforto, tá com muita dor. Eu já entendi que você tá com dor, desculpa, pronto. Fora isso, tem mais alguma coisa que chama atenção? Não, o baço aumentado,
Mas pode ser até em resposta a esse processo inflamatório, ó, aqui a gente consegue ver bem essa estrutura formada, ó. Só que ela é bem grande, ela ocupa todo o abdômen dela. Pode ser um abscesso, pode ser uma massa gordurosa. Essa diferenciação a gente só consegue quando a gente realmente pega um fragmento e analisa a célula. Tá? É baço. É baço, tá? Pode colocar, eu vou tentar medir a porção do corpo dele, tá heterogênea. Tem a altura de 4,73 centímetros. Achei no baço, tá? Ó, tá vendo essa estrutura? Ó, toda essa estrutura. O baço, ele tinha que ser assim, ó. Esse é o baço. Todo branquinho, liso, bem homogêneo. Quando eu chego aqui na região do corpo, olha como ele aumenta, fica globoso e bem heterogêneo, tá? O baço, possivelmente, a gente consiga retirar. É um órgão que ela vive bem sem ele. E ela conseguiria ter respostas do que é. Que a gente manda isso para avaliação. O que são essas cores, doutora? Aqui é o Doppler colorido. É um tipo também que a gente tem de ultrassom, onde a gente avalia fluxo, né? Então a gente consegue entender, por exemplo, se eu tenho fluxo sanguíneo aqui. É importante em casos de neoplasia para a gente dizer em relação à vascularização, se é uma massa mais vascularizada, menos vascularizada. Isso para onco e para cirurgiã vai fazer diferença na hora da intervenção. Responsivo, Joyce. Não consegui individualizar o pâncreas, tá, Joyce? Pode colocar isso. A gente acabou de realizar o ultrassom de um IPT. Ele veio com queixa de gastroenterite, de diarreia, quadros esporádicos mais recorrentes. E aí, durante o exame, a gente conseguiu verificar que tem uma alteração importante, uma neoformação abdominal, que pode estar correlacionada com uma neoformação também esplênica. E aí cabe ao clínico agora tentar desenvolver se é uma neoplasia maligna, se é um processo inflamatório, enfim. Aí a gente fica esperando resultados agora. Uau. Qual é a queixa dela? A gente tá com suspeita de hematura. Oi, pequena. Você quer sentar aqui? Meu fraco, Rafael, amo gatos. Bacana. Doutora, por que a gente precisa realizar a trico? Então, entre os pelos a gente tem um espaço que é preenchido por ar. E a onda sonora, ela não propaga muito bem no ar. Então a gente retira os pelos para ter um contato melhor com a pele. E aí a gente vai fazer a utilização do gel condutor, que aí melhora ainda mais a propagação dessa onda sonora. Isso melhora a qualidade, a resolução, diminui os artefatos, que a gente chama, que são alterações de imagem, que pode causar interpretações erradas. Então eu sempre preconizo a tricotomia. Existem alguns colegas que fazem sem, mas eu ainda prefiro manter. Acho mais seguro, o exame fica mais fidedigno. Joyce, você pode colocar todas as alterações de parede de bexiga. Cálculo. Tá medindo 0,65, vazia. Eu vou fazer e volto nela, tá? Mas já pode dar cistite pra ela. Eu quero que encha um pouco para diferenciar a presença de cálculo. Jejum 0,16, descendente 0,10. Baço ok. Rinco sinal da medular, definição mal delimitada. 299. Adrenal esquerda 0,25, 0,20. Pâncreas, lobo esquerdo, 0,47. Estômago, conteúdo alimentar, 0,24. Vesícula biliar, ok. Fígado, ok. Ascendente, 0,10. Duodeno, 0,18. Sinal da medular, rim direito, só. 2,98. Vou pros uretérios. Esquerdo normal, direito também. Adrenal direita, 0,29, 0,24. Foi tudo, Joyce. Deixa eu voltar na bexiga. Aparentemente é só a inflamação. Parede espessada. Uretra também. A uretra também está espessada. Sempre fica, né? Sempre fica. Uhum. Aí o sangue pode ser porque a mucosa tá bem inflamada, ó, bem irregular. Sim. Olha lá. O conteúdo aqui é bem nicogênico. Prontinho. Você é muito com presença de urólitos, porque eles ficam machucando a mucosa. Eu não vi presença de nenhuma formação de pedra, de litíase, mas tá bem inflamada a bexiga. Doutora, por que ultrassom? Então,
Eu era da área de equinos e eu sempre trabalhei com ultrassom quando eu passei para a parte de equinos de esporte, que a gente precisa muito da imagem para avaliação musculoesquelética. Então, quando eu comecei a trabalhar com cavalos de salto, que era a minha área de atuação, eu comecei a ter necessidade de aprender mais sobre a imagem. E aí o ultrassom está na minha vida desde então. E aí eu resolvi sair da parte de equinos, estava só como cirurgiã e dando aula, eu cirurgiã abdominal, foi quando eu engravidei e preferi ter uma situação mais controlada na minha agenda. Como eu gostava muito da imagem, fiz uma pós de ultrassom para ver se realmente era o que eu ia querer, fiz uma pós de imagem, na verdade, e aí me apaixonei. Tinha muito receio do preconceito, porque eu estava vindo da área de grandes e a gente sabe que isso existia. Tive muito receio de não ter o feeling clínico. E aí foi quando eu entendi que o feeling clínico de grandes ele é muito maior, porque a gente não tem tanto acesso a exames, a gente tem que ter o raciocínio clínico muito aguçado para de fato fechar, e isso me ajudou muito em pequenos. Então eu precisei estudar, obviamente, muitas afecções e tudo, mas o raciocínio clínico que o equino me deu me ajudou demais no ultrassom. Perfeito. Então, apaixonada pela imagem. Então a gente vai conversar sobre essa transição depois. Sim. Faz parte de quem ele é. 4 horas do dia. Você tem problema de coluna já também? Vamos lá. Dezesseis anos, rapaz. Joyce tem um cálculo na bexiga. Já tinha, né? As outras eu já tinha. Inclusive, ano passado eu já fiz cirurgia. Pra remover, aí a gente tá acompanhando isso daí pra saber voltar. Joyce, coloca que pode ser microcálculos. E aí eu vou mensurar o maior aqui. Cerca de 0,75, formador de sombra. Ó, consegue ver que tem uns menores atrás, bem pequenininhos. E esse outro maior fazendo uma sombra aqui. É aqui, geralmente. Eu acho que tá até o tamanho não tem aumentado, por exemplo. Ele tem aparecido outros. Quando a gente tirou, ele já tava com 4 e já tinham quase... Joyce, a próstata, ela tá intrapélvica, tá? Descendente 0,11. Mas você gosta. E a massagem na barra. Jejum 0,31. Mineralização discreta no rim esquerdo. Definição mal delimitada, 4,33. Deixa eu te apertar, tá? Adrenal esquerda, polo caudal, 0,52. Cranial, 0,36. Tadinho, que ele tá bem tenso. A direita, 0,40. Ainda ficou sombra, 0,41. Baço, estrutura hipo. Ele tem esse nódulo que também tá acompanhando, né? Isso, no baço, sim. Homogênea, 0,68 por 0,72, um corpo esplênico. A cogenicidade do fígado é aumentada, os bordos são arredondados, pode pôr hepatomegalia e... Deixa eu só ver a última adrenal. Ah não, já não deu aumentada, né? Não. Então pode pôr esteatose mesmo. Tem sedimentos na vesícula biliar. Ele vomita? Às vezes. Pontos hiperecogênicos em camada muscular, com evidência da camada submucosa, gastrite. Pode pôr crônica. 0,47. Ele vai ter sempre, ele é crônica. Aí pode agudizar ou não, dependendo da situação. 0,42 duodeno. Ascendente. 0,12. Rim direito igual ao esquerdo. 4,06. Deixa eu ver se é a próstata dele. Embaixo da pelve. Aqui é a pelve, tá vendo? Aqui faz a sombra. A gente não consegue pegar. Aí você só relata no relatório que não deu que tá intrapélvica. Gato você nunca vai pegar mesmo. Mas cães geralmente a gente Tem que pegar. tem que pegar. O dele não vai dar. Vou trocar a probe e a gente vê. Você consegue. Tá muito lá embaixo. É o mesmo. É o mesmo. Isso. Tudo bom. Eu só virei a mão pra jogar o corpo. Só pra ver Pra gente melhor ter o uma parênquima. ideia De tamanho, parênquima. em 3 dimensões. Ele tá tremendo muito, tá vendo? Se eu colocar o Doppler aqui, vai dar muita interferência. Olha, ele parou de tremer. Sabe o que eu falei? Viu? Vaso. Sim, sim. Responsivo. Positivo, é responsivo. Sempre em todas as massas eu tenho que colocar Doppler para De preferência. tirar dúvida, né? Até porque quando a gente vai puncionar, a gente precisa ter uma noção de vascularização para a gente tentar evitar.
Por vários motivos, evitar a hemorragia e evitar a contaminação da amostra. Proliferação, Da própria amostra também, Sim. porque se for só sangue, você não consegue ter análise das células, né? Uhum. Aí não é uma amostra boa. Tá acabando, rapaz, só o seu pâncreas. É que aqui vocês não acompanham a PAF, né? Eu não faço PAF aqui. Não. E eu nunca vi também uma. Então, eu evito fazer PAF aqui, porque Não tem suporte. nunca sangrou. Mas Sim. se sangrar, eu preciso de um Vai centro precisar de cirúrgico, né? suporte. Pâncreas heterogêneo, 1,13. Vai de hipocrônico. Pronto, rapaz. Turma, aqui a gente viu muito sobre a teoria e a prática da ultrassonografia veterinária. Mas agora a doutora vai contar um pouco sobre os desafios. E quais são os desafios no ultrassom? Então, Rafa, como eu acho que qualquer área, você tá bem alinhado com o que você precisa ver. Você precisa estudar muito bem a anatomia. Parece muito clichê isso, porque todo mundo que você for conversar vai falar anatomia, anatomia. E quando a gente está na veterinária, no início, a gente não tem a maturidade para entender o que é a diferença que isso vai fazer em qualquer área que você for aprender. E no ultrassom, isso é uma regra, é a primeira regra. Não tem como eu saber ultrassonografia se eu não souber anatomia. Preciso entender aonde está cada estrutura que eu vou avaliar, até para eu saber se ela está na posição correta. Preciso entender o que é normal para depois avaliar as patologias. E a gente tem a tendência como ser humano a querer ver as patologias primeiro. Então eu tive que entender, sair do que é colorido para ir para o preto e branco, que é o mais difícil, né, para conseguir visualizar, parar de ver uma televisão chiada e ver de fato a imagem sendo formada. Então tem que estudar muito anatomia. Tem que saber correlacionar isso muito com a clínica, então não adianta vir para a imagem achando que você vai fugir da clínica. Aqui você tem uma necessidade de compreensão da clínica com um peso tão grande como se você estivesse clinicando, até para você conseguir passar para o clínico um feedback realmente positivo, assertivo para o tratamento. E aí vem a parte financeira, porque os ultrassons são caros, as máquinas são caras, né? Então se você vai ter uma máquina de qualidade, tá aí em torno de 80 a 130, 150 mil reais. Então já é um investimento muito alto para você ter um retorno, você precisa fazer um número muito grande. Então quem trabalha, igual eu trabalho com volante, a gente trabalha com volume. Então a gente precisa atender muito para fazer uma meta de salário mínimo para pagar o que a gente tem de investimento e o que a gente vai precisar para viver. Então existem vários desafios, desde o aprendizado até de fato conseguir ter a máquina, entrar no mercado, que também não é algo tão fácil assim. A gente tem muito ultrassonografista, hoje eu vou falar da minha área, que é mais fácil de eu dizer. E alguns, infelizmente, acabam pulando etapas e a qualidade não vem tão boa. E aí a gente tem uma resistência dos veterinários, de resistência dos tutores, porque acabam perdendo um pouco da confiança. Então são vários fatores, né? Então desde aprender, os cursos da veterinária são onerosos, também são caros. Então a gente tem que ter acesso a tudo isso para de fato chegar aqui e ter a confiança de emitir um laudo que vai ao carimbo, vai o seu nome ali no final com o seu CRMV, isso tem um peso importante. A gente precisa entender isso, né? A gente não está emitindo só palavras, a gente está emitindo algo que vai mudar a trajetória da vida do paciente que deita aqui e, consequentemente, a vida do tutor. A gente tem visto cada vez mais esse link entre tutor e paciente, né? Tem sido muito importante para eles. Então, a gente interfere de forma geral e o ultrassonografista não é diferente, pelo contrário. Então, são vários desafios. Acho que o desafio maior que eu tive foi esse, de entrar numa área nova, de ter a compreensão com que eu estava trabalhando e me sentir segura para, de fato, trocar uma ideia com o clínico e entender como que eu poderia ajudar esse paciente, que eu acho que é o nosso objetivo principal, e ter a certeza de que eu estava fazendo aquilo corretamente. Acho que foi o maior desafio. Maravilha. Aproveitando esse gancho que você falou, você falou de várias camadas de desafios, mas eu vou destrinchar um pouco. Agora o desafio financeiro. Quanto que custa mais, em uma média aqui em Brasília, um exame de ultrassonografia? E turma, calma que essa é uma conversa para um próximo episódio. Hoje nós contamos um pouquinho da história da doutora Carol. Falamos da ultrassonografia veterinária e de seus desafios. Agora, para eu saber se você gostou desse episódio e se você chegou até aqui, comente qual é outro profissional que nós devemos gravar. No próximo episódio das Mulheres da VET, nós vamos continuar essa conversa com a doutora Carol.